sejam bem-vindos a mais um podcast Café com Grace Kelly. Hoje nós vamos, na sequência do nosso trabalho, mostrar como é a relação cidadania, atenção, família, fé, como que nós conseguimos caminhar dentro da roda da vida que a gente tanto fala aqui, né? De uma forma organizada, disciplinada, mas que compete a nós também a nossa dedicação em transformar e viver melhor no nosso dia a dia e com as pessoas que nos relacionamos. E hoje nós trouxemos o Coronel Jean Charles, uma pessoa extremamente especial, que tem uma grande expertise para transformar e trabalhar com a gente aqui assuntos relevantes para a nossa sociedade. Muito obrigada, Coronel, que o senhor, né, consiga aí mostrar para a gente a importância e a relevância de ser um cidadão. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade. É sempre bom a gente poder trocar conhecimentos, né? A gente está aprendendo todo dia com o outro. Né? Eu acho que essa talvez seja a grande sacada, né? A gente não é nada sozinho, não faz nada sozinho, e é no outro que a gente vai poder crescer com o aprendizado, com a experiência do outro, e é o outro que vai mostrar para a gente, inclusive, quem a gente é. Né? Exatamente. Se a gente tiver essa compreensão, a vida fica mais fácil, individualmente e depois coletivamente. Obrigado pelo momento, pela oportunidade. Nós que agradecemos aqui, é uma maravilha, não é, essa partilha. E vamos mostrar como que o senhor olha hoje a relação, né, da cidadania com a família, com a fé. O senhor que é vereador na cidade, como que o senhor uniu tudo isso e hoje, não é? Com a sua expertise em todos os anos aí, como que o senhor traz para a gente informações que a gente precisa prestar atenção nisso? Bom, primeiro que eu tenho uma vida pública, né, dentro da Polícia Militar, cheguei ao final da carreira, ao me aposentar, surgiu a oportunidade por um grupo de amigos inclusive dentro de grupo da própria igreja. E o senhor frequenta a igreja católica, sim, né? Sim, eu sou católico, frequento o movimento carismático, né? Toco na igreja há muitos anos, a gente é bem envolvido com a igreja. E foi através da igreja o que me tocou, né? E que me levou a colocar meu nome para apreciação pública e entrar na política, foi a palavra de Deus, né? Que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Exatamente, né? Comungo dessa mesma ideia. E diz mais, né? Que a luz não pode ficar embaixo da mesa, ela tem que ficar em cima, né? Para poder iluminar, porque lá embaixo, ou dentro de uma caixa fechada, ela não vai. Primeiro que ela que se fechar totalmente, tira o oxigênio, vai morrer a luz, né? E essa luz que vem de Cristo, né, é que nos conduz. E é papel nosso, como cidadão, partilhar dos nossos conhecimentos, das nossas experiências e contribuir com a sociedade. Né? Então, isso que me impulsionou a estar hoje na política partidária. Né? Porque outra questão também, as pessoas falam, eu sou apolítico. Ninguém vive sem política. A política é que move o mundo. E é interessante o jovem saber disso, né? Exatamente. E o nosso trabalho é exatamente o seguinte: se a minha experiência, se meu exemplo incentivar pessoas de bem a estar na política, já dou por satisfeito a minha passagem na política. Isso mesmo. Porque é preciso, possível, quanto né? mais pessoas de bem estiverem na política, melhor é a política. Porque o crime já está organizado. Não é? O crime é organizado. Né? O mal se organiza para fazer o mal. Tem isso, mas tem até na Bíblia isso, exatamente, né? Porque eu acho bacana E aí as pessoas de bem precisam dar sua contribuição. Não adianta a gente cruzar os braços e ficar dizendo, você não vai fazer nada? Alguém tem que fazer alguma coisa, mas e eu? O que eu estou fazendo? Exatamente. Então é difícil, não é fácil. Assim, eu, pelo menos, não tinha
não tinha desejo, pensei em entrar na política. Isso foi o final da carreira mesmo que eu fui tocado. Mas para é poder muito contribuir. importante Mas ter é importante. essa contribuição, É né? importante. Eu, aos poucos, fui aprendendo da importância. E esse tem sido o nosso papel, de dar esse testemunho, de dizer que é possível você fazer a política do bem, que a política, né, até dentro da igreja se fala muito, os nossos papas falam muito, o Papa Francisco vem falando também que a política é o maior instrumento de realização da caridade. É através da política. Porque a política é a arte do bem comum, sim, que é o bem de todos naquilo que todos temos em comum. Então, exatamente, esse é o papel da política, não é fazer as coisas pensando em mim, para resolver o meu problema. Olhar o todo, aliás, vai né? mais longe. Né? O bem comum é eu abrir mão do meu interesse pessoal em prol do interesse coletivo. Tem muito o servir, não é? Porque quando a gente olha a liderança de Jesus, ele fazia esse processo político, porque ele pode observar, ele ia em todos os locais, mesmo tendo as pessoas que não gostavam, que era contra, mas ele não ia para este lado de ficar se degladiando. Não ia para o ataque. Ele ia tranquilo, né? Ele ia posicionando, ia colocando as suas posições, com ensinamento, isso, mostrando que a gente deve estar sempre se colocando no lugar do outro, né? Para ter empatia, para você poder compreender o outro e juntos fazer o bem acontecer. E a política deve ser isso. Tem um lado que eu acho bacana da gente olhar essa questão da empatia, que é você tentar, mas muitas vezes a gente nem consegue se colocar no lugar do outro de uma forma tão adequada. Mas acolher a dor do outro, sim, de uma forma sensata, eu acho que faz toda a diferença nisso, né? O acolher, porque muitas vezes você não vai conseguir sentir o que ele está sentindo, sim, mas você pode acolher aquela dor de uma forma que você vai ajudar conforme você vai conseguir também. De uma forma aí, né, empática, acolhedora. Porque muitas vezes a gente busca isso e esquece, não é, que a gente também tem as limitações, que sim, você tem as que nossas referências, cada um de nós tem suas referências, né, que vem lá do berço, né? Cultural, vem do né? ventre, vem do ventre materno, né? E nós sabemos que, inclusive, desde o ventre, a criança já recebe, já tem percepções, né? Exato. Tem muitas experiências que mostram isso, até de música, né? Da vida agitada. E tem mesmo. Ou não, entendeu? Ela tem percepção e ela já nasce com essas percepções que ela colheu desde o ventre materno. Então, cada um de nós temos as nossas referências, boas ou ruins, né? E esse compreender, né? Eu posso não concordar, isso, mas eu posso compreender o porquê que você pensa aquilo. Né? E aí acolher, né? Exatamente, eu acho que o papel da cidadania está nisso aí, né? Na participação, no compreender e na participação. Né? Exercer a cidadania é participar da cidade. Isso, né? Eu gosto disso, porque tem um monte de... Participar, não é omitir, é participar. Inclusive, vamos lá, nas questões eleitorais, eu não vou votar em ninguém, né? Respeito, mas não é exercício de cidadania isso. Isso, é bom que fique claro isso, não deixa de ser uma omissão para facilitar as críticas depois, né? Eu não participei do processo, eu posso criticar, pelo contrário. Se a gente não participa do processo, a gente não você pode... Você tem que ficar isento, porque você não tomou atitude, exatamente, não é? Mas é uma forma de... Às vezes é uma forma de se esconder, de não querer colocar... Assumir responsabilidades. Exatamente. De não querer assumir responsabilidades e tal. Parece um pouco pesado isso. Mas eu vejo dessa forma. Sim. Mesmo de forma inconsciente. Não, mas eu sou uma pessoa responsável. Sim, mas sobre isso... está se omitindo. Sobre isso, não estou querendo participar do processo. Então, eu vou ter que aceitar. E não reclamar. Qualquer coisa que vier. Exatamente. Porque quando a gente escolhe não escolher, a gente está escolhendo uma situação. Escolha.
né? É uma escolha. Só que aí eu também não posso sair criticando todo o processo, e sendo que eu nem me dei o trabalho de ir ver, entender o que está acontecendo. Eu olho que todos podem exercer a cidadania ali onde estão, Sim. no seu local, não precisa de grandes eventos para isso. Quando se fala isso, a gente não está falando de você se colocar para ser candidato a alguma coisa, um cargo eleitoral, um cargo eletivo. É participar dele, participar Sim. do processo, né? Escolher alguém, conversar com as pessoas, discutir o assunto. Não é na discussão Não é que briga, que né? a gente viu nos últimos tempos aí, não é isso, né? É a democracia da imposição. Estou num país democrático, aí eu tenho que impor, né? As pessoas têm que obrigatoriamente me ouvir, as coisas têm que acontecer de acordo com a minha conveniência, de acordo com o meu pensamento. Não é isso, né? Não, porque aí não é democracia. Não né? Isso não é democracia. E que não é fácil também. Regime democrático não é um regime fácil também. Não é. Mas, não é como mesmo. dizem, assim, não é bom, a democracia não é fácil, mas ainda é o melhor caminho. Né? Porque é o caminho do diálogo. É que eu entendo assim, né, que tudo que a gente vai fazer tem que ter o bom senso. Porque quando a gente não tem bom senso, tudo fica muito desastroso, né? Mesmo na família, você administrar uma família, ouvir os filhos, né? Eu com trigêmeos, eu vejo assim, tem que ser muito usar o processo democrático de entender. Imagino. Porque cada um, mesmo sendo trigêmeos e tendo diferença de 1 minuto cada um, né, em nascer, eles são totalmente diferentes. Eles têm algumas situações que concordam, que eles convivem muito bem, mas cada um tem o seu estilo. E aí, então, eles democraticamente... Tem sua digital. Exato. Né? Exatamente. Nós somos únicos e irrepetíveis. E olha isso que fica graça, claro. olha a graça. Isso é graça de Deus mesmo, só de Deus. Não existe igual. Não existe um igual ao outro. Nós somos diferentes. E é exatamente essa diferença, essas diferenças com a participação cidadã, que nós vamos encontrar caminho para o bem, para esse bem comum. Não existe outro caminho. O fato de sermos diferentes. Imagina se nós pensássemos todos iguais. Seria bem complicado. Se todo mundo vestisse amarelo, porque todo mundo gosta do amarelo. Para imaginar o que seria. Então, essas diferenças é que nos completam. Exatamente, eu concordo com isso. E é muito bacana. E hoje, como que o senhor está usando isso para ajudar a comunidade, a cidade a olhar dessa forma? Eu vejo os seus projetos, principalmente conversando com os núcleos, estimulando a participação da família de uma forma muito mais intensa. Eu tenho aprendido todos os dias, né? A política me ensinou muito nesses últimos 4, 8, 10, 11 anos aí, né? Vou para 12 anos no ano que vem, que seria o 3º mandato, né? Mas a participação da política partidária e estar efetivamente à frente, ter participado de processos eletivos, né? Tem me ajudado muito a crescer como pessoa, né? E o nosso papel é compartilhar esses conhecimentos, né? Esse entendimento de que, primeiro, né, eu entendo que o caminho para uma sociedade ordeira passa pela família. Sim. E tem que ter muita atenção a isso. A família, você acabou de me dizer, eu tenho trigêmeos e tal, né? Família é o primeiro caminho da política. Para a família ter ordem, tem que haver política ali. Exatamente. Política dentro de casa. Está intrínseco, né? Porque tem várias pessoas ali com um orçamento só, né? Que seja 2, mas que seja do marido, da mulher, tal, da esposa, mas tem um orçamento e vários interesses ao redor, vários desejos de realização. Exato. É possível fazer tudo? Não. Não. Então tem que sentar, conversar, traçar prioridades. Isso. É política. E nós fazemos, muito lindo isso. É só transformar isso para uma cidade onde nós escolhemos alguém que a gente supõe que vai ser o melhor administrador do nosso dinheiro. Ele vai montar um grupo de pessoas em determinadas áreas para administrar, traçar prioridades e realizar o bem comum. Isso começa lá na família. Sim. A família é assim. Não existe. Se você
quiser impor as coisas, racha. Exatamente. Não acontece. Não acontece o bem comum dentro da família. E eu acho bacana essa participação da família saber. Você falou sobre orçamento. É muito lindo. Começa daí. Né? E a partir daí, a relação de confiança entre o núcleo familiar, de acreditar no outro, né? De defender o outro. Se a gente não tiver isso claro, a hora que a gente sai do núcleo familiar, e isso é algo que a gente tem observado muito na sociedade, a gente saiu de uma sociedade de acreditar para uma sociedade de desacreditar. Nós não confiamos mais em ninguém. Mas eu entendo que é porque, não só por isso, né? Mas existe uma necessidade do núcleo familiar, que são os pilares, tá ali firme na organização. Então, por isso que eu digo, começa dali. Então, hoje o pai não acredita no filho, o filho não acredita no pai. Como é que e não confia e não respeita, porque está tudo ligado a uma coisa de confiança e respeito. Isso. Aí ele sai, como é que ele vai respeitar o professor? Como é que ele vai respeitar uma autoridade constituída, seja um policial, seja um juiz, seja um promotor, seja um mais velho, um mais idoso? Então, repito, volta num círculo vicioso isso, entendeu? Mas o nosso papel tem sido exatamente esse, levar essa mensagem, que é importante, essa união de esforços, esse abrir para ouvir, de você compreender a situação de cada local, compreender que nós temos referências diferentes, que nós pensamos diferentes, como eu disse, que nós somos únicos e irrepetíveis. Mas respeitamos as pessoas. Mas nós respeitamos o outro, não importa a sua cor, não importa o seu sexo, não importa sua nada, origem, importa o respeito. Porque atrás de todas as pessoas tem que abaixo de tudo tem um ser humano, tem um cidadão que merece esse respeito. Né? O nosso trabalho tem sido muito nesse sentido. E nessa valorização da família. Eu acredito, não tem uma solução para isso, né? Mas eu acredito que as políticas públicas todas precisam passar pelo fortalecimento dos vínculos familiares. Sim. Porque se os vínculos familiares forem fortes, se a família resgatar o valor da família, que ao longo do tempo foi perdido também, aí são outras discussões, por que isso aconteceu, se isso aconteceu de forma proposital ou não, mas tirar o valor e o poder é poder mesmo da família, de intervir, de mostrar, né? Como eu disse, tudo começa lá no colo, né? No seio do ventre materno, no colo. Se a gente resgatar isso, né? Deixar de terceirizar, como tem acontecido ultimamente, a família terceirizando a educação dos filhos, ou para a escola, ou para o mundo. Né? Não, ele vai aprender, não é bem assim, né? Não, são valores, são valores teóricos que são eu valores acho que são internalizados lá no seio familiar. Se isso for mais forte, se esse fortalecimento for mais forte, a gente não precisaria estar fazendo lei Maria da Penha, né? De agressão à mulher, não precisaria estar preocupado em lei protegendo a criança, lei protegendo o idoso, e a gente vai fazendo leis, sendo que isso poderia acontecer naturalmente, esse respeito desde o núcleo familiar, entendeu? Como o coaching, ele faz esse assessoramento do desenvolvimento pessoal. Então, aí fica mais específico, que eu trabalho com as pessoas individualmente. E todos os projetos, é muito bonito o que acontece. Então, atendendo, as pessoas vão evoluindo, tal, né, nesse cerne, e aí vão fazendo uma contribuição social. E eu tenho um cliente que ele gosta dessa parte da contribuição social, estruturou, tem a família toda estruturada e foi prestar serviço. Então, ele atende uma creche, ele vai lá, mas nós fizemos um projeto de verdade ir lá participar. Então, ele não vai só dar o presente ou dar as doações no final, ele vai e passa uma tarde com as crianças. Então, ele vai criando um vínculo de ensinar mesmo. Ele e a companheira para fazer o trabalho de afeto, né, familiar.
e está tendo resultados já. Isso já faz 1 ano que ele está fazendo. Já tem resultados diferentes com as crianças. Já tem o pessoal querendo ir para a faculdade. E aí uma das coisas que ele me relatou, que foi interessante, esse papel, que é o que a gente está falando, do acreditar, do respeito. Tinha que consertar uma bola, uma coisa simples. Aí a criança pediu se ele consertava, ele falou, vou, eu venho, só que eu busco ela amanhã e levo para consertar e já trago. Ah, tio, você vai esquecer. A criança, né? Ele falou, não, eu não vou esquecer. Não, tio... A mente dela estava que as pessoas esquecem dele. Não talvez, tá nem aí com ela. Não tá nem aí comigo. Ele foi, pegou a criança, ficou numa alegria. Ele gritava, ele relatou assim, mim. Você não me esqueceu, você realmente veio. Um item. E essa criança transformou ali, por exemplo, em falando, e poxa, vai dar certo, não, ele vai fazer, não. Começou a resgatar a confiança. Ela virou um divulgador do bem, né? Ela acreditou, teve um retorno, e aí, não, pode acreditar que o que ele fala, ele cumpre. Mais ou menos isso, Exatamente. Né? Mas parece algo simples e que a gente não está vivendo isso de uma forma... as pessoas colocam, falam, não, vou fazer, mas não cumpre o que vai fazer. Olha, é um negócio... E na maior tranquilidade, assim, não vou, não deu. Isso, se me permite, isso passa dentro daquilo que eu comentei sobre eu acreditar ou não. A gente ouve, né, e tem falado muito sobre esses exemplos de, por exemplo, a gente vai se acostumando com a mentira. Isso. Né? O que acontece? Antigamente, a pessoa ligava, olha, vai ter uma festinha aqui em casa. Não, pode contar comigo. Se a pessoa não aparecia, o outro pegava o telefone e ligava, escuta, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa com você? Tal, porque a pessoa não veio e se ela falou que vinha, se comprometeu, a pessoa se preocupava. Né? Hoje, a pessoa fala, não, pode contar comigo, mas ela sabe que ela não vai poder ir. Ela já sabe que ela não vai. Ela já assumiu uma mentira. E o outro, se ela não for, também não está nem aí. Não está nem aí, porque sabe que as pessoas falam que vão e não vão. São pequenos comportamentos, entendeu? Mas é por isso que eu digo, a gente vai acreditando com a inverdade, né? Só que isso traz um reflexo muito grande. Não, e reflete no comportamento da sociedade toda isso aí. Por isso que eu falei, as pessoas passam a não acreditar no outro. E a gente vai ensinando isso, né? Vai ensinando para os filhos, né? Toca o telefone, fala que eu não tô. Fala pro filho, fala que eu não tô. O que você está ensinando para ele? Mentir, exatamente. E é muito lindo. Passa pela verdade. Né? Que às vezes é dolorida, mas ela é melhor. Fala, olha, Grace, eu não posso ir. Exatamente. Você me perdoa, tal, eu não estou bem, ou eu vou estar com um problema, vou estar com alguém na família, e eu estou muito cansado, e, infelizmente eu não posso ir. Mas aí a gente vai virando numa sociedade da mentira. Da mentira. Mas sabe que é verdade que começa em casa. Começa. Porque eu vejo isso com os meus filhos. Se eu falo, tal coisa, eles sabem que eu vou fazer. Não tem jeito, a família vai fazer. Combinou um negócio, vai fazer. Chova, faça sol, vai fazer. Ou não combina. Isso, né? Se fala assim, a não mãe... ser de algo extraordinário. Mas aí você fala, olha, aconteceu tal coisa, vou demorar mais um pouquinho. Espera que eu estou chegando. Só que toda comunicação traz a verdade. E é fácil falar a verdade o tempo todo? Claro que não. Né? Eles falaram, vamos fazer isso. Eu uso muito o exemplo de casa, porque ali já é um núcleo interessante. Mãe, eu preciso comprar livro. O que eu achei bacana nessa questão da gestão financeira, do orçamento, né? Sim. Mãe, preciso comprar livro. Aí querem comprar livro. Só que como vem esse ensinamento da questão financeira, de tudo... Você cuida muito, isso é uma área... Aí o que eles falaram? Mãe, aí tem um que é sempre mais ligado, então naturalmente vai ajudando os irmãos, né? Daí ele falou, olha... Hoje, né, vai ter o dia lá do Prime Day, que é onde vende os livros, né? E aí é mais barato. Custo mais em conta. Então vai ter desconto, a gente já compra, né? E eles já se organizaram para comprar.
Então é muito legal isso, que vai ter desconto, vou comprar para os 3, mas eles já naturalmente, não é naturalmente, foram ensinados lá atrás. Hoje, adolescente já tem uma visão de orçamento. Pode, não pode? Ah, eu quero fazer, vamos nos organizar. Que é o livro não vai dar para trocar o tênis hoje. Então, né? Não é. É assim, não dá para fazer tudo. Porque é utopia quando a gente ensina que dá para fazer tudo. Mesmo as pessoas que conseguem tudo, chega numa situação que não consegue fazer o que quer. Não tem tudo. Não faz tudo, né? Até porque a gente é eterno insatisfeito, né? Nós somos eternos insatisfeitos. Exato. Sempre queremos mais. Ah, não, se acontecer isso é o meu sonho, não preciso mais nada. Na hora que alcança aquele objetivo, você vai atrás de outro. Vai no outro, não é imediato. Pode ver, é imediato. Então, precisamos conter essa ansiedade, né? Essa estrutura. E esse ensinamento da necessidade de ser cidadão. Né? Entender o que é ser cidadão. Exatamente. Não é só pertencer a um grupo ou um núcleo. É o que você está fazendo para esse grupo e núcleo. Você tem que pertencer e vivenciar. Né? Vivenciar é participar. Participar do grupo. Né? Participar em discussão, participar em posicionamento, participar em alertas. Ou seja, participação integral. Né? E é isso. A cidadania é exatamente isso. Você está envolvido numa comunidade e participar dessa comunidade. Porque se você não está envolvido, você não sabe nem o que está acontecendo dentro da cidade. Aí você quer exercer, às vezes, algum papel, mas não sabe como ela está se movimentando. Né? Eu estava ouvindo hoje pela manhã, inclusive, que hoje a igreja fala de São Tomé. Né? Sim. E falando sobre, quer dizer, Tomé não esteve presente com a comunidade. Aí quando Jesus apareceu, ele duvidou, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Sim, não estava participando. Ele não foi cidadão naquele momento ali. Exato. Entendeu? Ele ficou nas próprias dores. E aí ele duvidou daqueles que ele estava acompanhando, olha só. Mas naquele momento ele estava fora, ele não participou, não estava com eles, né, com os demais. Aí ele duvidou. É a vela fora, né? E é o que acontece nessa vida da sociedade. Então, às vezes, você fica fora e, em dados momentos, você quer participar dela, mas você está fora. Então, você não conhece, você não está... você não consegue influenciar naquela sociedade porque você está à margem dela, você está fora dela. Né? Quando nós não estamos, né, conectados com a fé, com a organização mental, espiritual, porque eu entendo que você tem que estar bebendo água de fonte limpa, seja ela o processo religioso que você escolher, mas tem que estar ligado para o desenvolvimento espiritual. Sim. Porque aí você não parte da premissa da dúvida, de entender que todos são mentirosos. Não, parte da premissa que todos falam a verdade, exceto alguns que optaram por aquilo, não é? De falar não a verdade. Mas quando você se conecta com essa evolução espiritual, você muda o contexto da visão no sentido de que as pessoas vão mentir de alguma forma, ou vão criar subterfúgio. Você primeiro acolhe a verdade, é onde você começa a não duvidar tanto das pessoas ou das coisas. Primeiro você acredita. Sim. Ah, mas então aí você vai fazer a sociedade... Não, eu não comungo da ideia que todos são mentirosos. Não dá para entender. Eu comungo da ideia assim, algumas pessoas escolhem o caminho mais fácil, não é? Da porta larga e tal. Eu também acredito que, até partindo da palavra de Deus mesmo, que quando Deus fez o homem, ele disse, tudo era bom. Deus fez o homem para o bem. Nós temos como essência o bem. Isso, nossa essência é amar, é o bem, né? É Exato. O bem. E aí, né, tem as escolhas e tal, né, o livre-arbítrio, né, que talvez seja a maior demonstração de amor de Deus por nós, é dar a liberdade para a gente, falar, o caminho do bem é esse. Já é um processo democrático, né? Mas se você quiser ir para o lado de cá, fica à vontade, você faz a sua escolha, né? Então, esse processo é... Mas eu acredito que nós temos mais pessoas do bem. Mas, repito, o mal... Ele é organizado. Tem um poder de contágio maior. Parece que
ele é mais ativo, o bem é mais passivo, vou dizer assim, entendeu? O bem é passivo, o mal é ativo. Então ele se movimenta, né? E o bem, às vezes, é ativo. E até as pessoas de bem, né? Fazendo essa relação da fé, da pessoa de bem com a questão de política, e é por isso que o bem é mais passivo e prefere encolher ao invés de agir para o bem. Né? Se as pessoas de bem realmente tiverem essa percepção de que devem participar ativamente, exercício da sua cidadania de forma plena, ou se organizar, escolher pessoas de bem para colocar na política, com certeza a nossa política vai ser outra. Ou nós teremos a política do bem. Nem a nova, nem a velha. Sim. Mas a política do bem, que é o motivo pelo qual surgiu. A política surgiu para acabar com as guerras. Para chegar num consenso, não é para formar guerra. Formar guerra. É para acabar. É para acabar com as guerras. Lá atrás, voltando lá atrás. Então, brigavam, peraí. Vamos sentar para conversar. Aí é política. Sim. Para chegar num consenso. Então, tudo passa, né? Pela cidadania, pela fé, passa pela espiritualidade, né? Pelo coração de cada um e pela sua ação na sociedade. Então, o interessante é a gente olhar que a cidadania, ela traz benefícios excelentes, não é? Ela traz um contato, uma vivência, uma experiência, mas que nós não podemos esquecer que começa na família. Porque não adianta a gente querer usar... Não importa a relação de como essa família é formada. Importa que precisa ter valores, ética, conceitos estruturados para passar isso, que é verdade. O combinado vai ser feito. Não é? Então, não dá não tem coisas muito mirabolantes. É o feijão com arroz ali, é o básico. Né? Se eu falar, vou fazer, você tem que fazer. Não é arrumar desculpas ou fingir que, tudo bem, posso fazer depois, ele não vai nem perceber. Não. Vou empurrar com a barriga. Vou procrastinar, né? Vou empurrar isso aí com a barriga e tudo bem. Não, de jeito nenhum, né? Tem que ter essa ética, esse cuidado e começar isso em casa. A cidadania começa em casa. Eu gosto muito, fico acompanhando os seus atos, as suas reuniões com a família, falando. Eu acho lindo isso, porque é a sementinha que está sendo plantada. Então, a gente às vezes esquece, quer fazer coisas muito grandiosas, mas o importante é não parar de plantar a semente. É porque às vezes a gente quer construir edifício a partir lá de cima, né? Isso, lá da cobertura. Então, assim, começa lá, é a base, né? Tudo começa pela base. E aí, aos poucos, vai com a vida, com a experiência, né? Vai crescendo e vai construindo, né? Acho que é essa questão. Às vezes, a dificuldade, imaginando, como você disse, de coisas mais complexas, né? Decisões ou ensinamentos mais complexos. Não é, né? É o dia a dia. É o dia a dia. É o dia a dia do comportamento, do exemplo, né? Não do que eu falo, mas do que eu faço. Né? Porque eles observam muito tudo, né? E a verdade, ela passa por isso. A verdade acontece quando eu penso, quando eu falo e quando eu ajo da mesma forma. Isso. Aí eu fui verdadeiro. Isso não tem acontecido. Muitas vezes a gente pensa, fala, mas age diferente. Então, quando falta uma das três coisas, não está a verdade nela. Não fica em pé, né? Falta. Ou penso porque aprendi, falo porque preciso ser aceito, porque é politicamente correto, mas ajo diferente. Eu penso uma coisa, falo outra e ajo outra. Né? Então, quando encaixa esse tripé, aí tem a verdade. Só que as pessoas é algo assim fictício, né? Porque cria uma ilusão de que não está sendo percebido que falta uma perna nesse tripé. Falta. E todo mundo percebe que falta. Só que aí vai mascarando, né? E não vai funcionando. E na família tem que haver isso mesmo, né? Tem que haver esse tripé, tem que acontecer, né? E aí, às vezes, você não precisa verbalizar muita coisa. Esse comportamento, esse exemplo, ele é repetido.
É a filha que põe os sapatos da mãe. Por quê? Porque ela vê, ela imita. Eu chegava, minhas filhas, ela enfiava o pé nas minhas botas, que eu trouxe lá na rodoviária, aquelas botonas saíam para casa e tal. Por quê? Ela está vendo, é imitação. E né? é uma então, forma comportamento, de gostar desse poder também, né? É uma forma assim, eles têm isso de, meu pai é exemplo. Eu acho que é muito isso. Eles vão muito nas suas coisas quando você é exemplo para eles. Exatamente. Porque senão eles ficam buscando outras referências, né? É uma realidade. Vai buscar em outro lugar. Agora, quando você é exemplo, eu chegava em casa também assim, era, né, com o sapato do pai, com o sapato da mãe, era muito interessante. Por aí mesmo. E hoje, eu ouvi um negócio deles interessante, né? Porque eu perguntei, fiz um podcast com eles e perguntei para eles como que era essa organização, porque eles fazem essa organização, rodízio no carro, é um barato, né? E porque vai um na frente, 2 atrás, sempre tem um rodízio, que é umas coisas interessantes você olhar. No meu tempo não tinha isso, não. No meu tempo, assim, o mais velho vai na frente, o resto vai para trás. Meu pai tinha essa questão de hierarquia também, o mais velho senta na frente. Vai chegar até o momento. Porque assumir a responsabilidade, né? E eu acabei fazendo isso com as minhas filhas. Mas o rodízio é bem democrático também. É a tua vez agora de sentar na frente. É a democracia ali sendo praticada o tempo todo. E eles falaram, você é organizada, a gente vê isso, então pratica. Não foi tão ensinado a necessidade da organização. Foi pela observação. Então, é algo que vai natural, né? Mas é importante entender esse processo da cidadania. Olha, é maravilhoso, não é? Poder ter essa experiência aqui com o senhor e como passar rápido o nosso momento, não é? E eu quero... Deixe uma dica para as pessoas, deixe assim, olha, o que é interessante eles terem atenção para esse processo da cidadania, unindo a fé, unindo os jovens, a família, com essa tua experiência aí ao longo da... Eu penso que, bom, primeiro, buscar a Deus é essencial da nossa vida, né? Eu não consigo viver sem Deus, né? Eu acho que Ele é tão presente, tão realmente claro, né? Mas como, né? Tem que buscar. Né? É o ar que respira, não tem jeito. Eu até escrevi isso, tenho guardado, perguntar onde está Deus, né? Como o pássaro que não sabe onde está o ar. Né? Perguntar onde está Deus é como o peixe que pergunta onde a água está, entendeu? Ele está ali. Isso. Sem ele não existe. Gostei, muito bom. Sem ele não existe, entendeu? Então, e a busca desse Deus, o Deus é que vai nos conduzir, né? Assim, tá certo que eu tenho a minha fé cristã, católica, né? Mas o Espírito Santo de Deus é que nos conduz a todas as coisas, né? Você tem que acordar, né? A sabedoria que dá Espírito Santo, o que o senhor tem para mim hoje, né? É ele que vai... Exato. Como é que nós vamos caminhar hoje? O que vai acontecer com a gente hoje? Mas, e essa união, essa verdade, essa busca da verdade, né? Essa busca da compreensão do outro, da participação da sua comunidade, que seja a sua família. Que muita gente não sabe viver na sociedade porque ela não consegue viver dentro da sua própria família. Sim. Sua família é uma guerra. Né? Então, que seja o primeiro a dar o passo, né? Se tua casa está com problema, né? Seja o primeiro a dar o passo. Passa pela vaidade, pelo orgulho, né? Quer dizer, abra a mão da sua vaidade um pouco e dê o primeiro passo de ouvir, de compreender, de buscar o diálogo, né? Porque isso é um exercício. E esse exercício vai facilitar, se a gente conseguir fazer isso dentro desse ambiente do dia a dia, a gente vai conseguir depois ao nosso redor, dentro da empresa que trabalha, dentro do seu grupo de lazer, porque nós temos que ser o mesmo dentro da igreja, fora da igreja, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, dentro da nossa empresa, dentro lá do nosso racha do futebol, lá na pescaria, lá na manicure, na cabeleireira, nós temos que ser as mesmas pessoas.
Já começa a praticar esse exercício, né? Porque nós temos que ser a mesma forma. Como eu disse, a gente tem que pensar, falar e agir da mesma forma e ser esse canal do bem onde a gente tem. Mas é através do exemplo. Não adianta eu vir à igreja, estar lá na igreja, em comunhão diária, como muitas pessoas têm, mas às vezes saiu da igreja e é outra pessoa. Sim. Mas eu tenho que me adaptar ao ambiente. Não, você é a mesma pessoa. Exato. Você recebe o bem e transmite o bem às pessoas. Eu vejo que esse é o caminho da nossa sociedade. O caminho, falam-se tanto de cultura da paz, né? Mas a paz começa em mim. Perfeito, muito bem, olha, maravilhoso, não é? E é isso mesmo, a gente olha essa convivência, não precisamos usar máscaras para convivência, né? Uma coisa é conviver em vários locais, mas não precisamos usar máscara, só precisamos ter flexibilidade e adaptação a isso, mas nunca tirando os nossos valores. Muito obrigada pela participação. Muito bom. Obrigada a vocês por acompanhar. Não se esqueçam de ativar o sininho, deixar aí o seu like, o comentário, para que a gente continue o nosso projeto e contamos com vocês no nosso próximo podcast. Até lá!